Meu amado, a mídia, a imprensa, o sistema Illuminati nos acostuma a ter alguém para a gente botar a culpa. Nós adoramos colocar a culpa da rua que não tem asfalto ou está esburacada no vereador ou no prefeito. Nós adoramos colocar a culpa das questões públicas nos políticos. Nós somos acostumados a botar a culpa nos outros. Nós queremos sempre alguém para a gente culpar. Mas eu te pergunto, a quem você poderá culpar quando for questionado sobre o que eu estou falando e que está registrado na leitura da Bíblia que estamos fazendo, no livro de Timóteo, no capítulo 2, no verso número 5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você vai poder depois dizer que não sabia disso? Você vai poder dizer depois que sabia, mas continuava praticando por livre vontade o templocentrismo e a subjeição a outro homem, a qual você chama de líder religioso, seja pastor, diácono, seja presbítero, evangelista, seja bispo, seja qual for a nomenclatura, padre, seja qual for a nomenclatura, você continuará colocando, ou evidenciando, ou se valorizando, ou recorrendo a outro homem entre Deus e você? Vai continuar anulando a existência de Jesus? E aí, naquele dia, você vai culpar a quem por isso? Não tem como trazer ninguém à sua presença e à presença de Deus. Naquele grande dia, meu amado, é você e ele. Não pode dizer que te ensinaram errado, ainda mais quando você está sabendo o certo. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Eu vou em frente. Estamos lendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo, para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Quero, portanto, que os homens orem na sinagoga? Não. Quero, portanto, que os homens orem no que eles chamam de igreja? Não. Quero, portanto, que os homens orem no rádio, na TV, no altar, no púlpito? Pode até ser também, né? Mas não é isso. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E aí, meu amado? Difícil, né? Né, minha amada? Isso é dificílimo, né? Meu irmão Rubens, os dias mudaram. Isso era um comportamento da época e para aquele pessoal. É verdade, ele está falando especificamente para Timóteo admoestar aquele pessoal dessa forma. Mas se a palavra encaixar você também, né? Mas com certeza ele estava falando para Timóteo. Para Timóteo ensinar assim aquelas pessoas. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na sua fé, também na caridade, sempre caridade, e na santificação. 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, por que não traduzir esse episcopado? Eu tenho que saber o que é episcopado. Olha, meu amado, quando eles querem, deixa eu ligar o ar aqui, que está quente aqui já. Ligou.
Quando eles querem manipular de alguma forma, eles usam a palavra sem traduzi-la. Aqui, por exemplo, colocaram episcopado. Por que não colocou em português? Ah, porque não existe tradução. Não, existe sim. Alguma coisa próxima disso existe. Eu quero saber o que é episcopado, que eu não sei. Se você puder me ajudar, coloca a legenda aqui embaixo. O pessoal está me ajudando tanto, eu agradeço muito. Tem muita gente me ajudando a ler a Bíblia. Obrigado, tá? A todos que estão ajudando. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo... Por que botou bispo? Por que não botou em português? Eu sei que tem tradução para isso em português, eu vou procurar. Seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Por que coloca assim? Para justificar a existência de um ministério terreno, de uma denominação inscrita com CNPJ no cartório. Coisas que não tem cabimento aqui na sã doutrina. Não é disso que Paulo está falando. Mas deixaram de traduzir justamente para dar motivo para eles pregarem dessa forma e fazerem dessa forma. Criarem denominações, como já são mais de 19 mil denominações só no Brasil, segundo a estatística de um jornalista famoso. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Até porque se esses homens aí são bispos, né? E não são avarentos, então eu sou o quê? Eu sou uma tartaruga. Porque juntam tesouro onde a traça rói. E como juntam tesouro? Isso não é avareza? Isso não é torpe ganância? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Terá cuidado dos servos, dos salvos em Cristo? Aí bota igreja de Deus aqui e todo mundo vai achar, tá vendo? É denominação, irmão Rubem, é denominação, ó. Meu amado. A igreja de Deus. Igreja de Deus não é denominação não, meu amado. É onde houver um salvo em Jesus. Ali está a igreja de Deus. A igreja somos nós, os salvos. Não neófito, ou seja, novato. Para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos. Por que não colocou traduzido diácono? Para dizer que diácono é um cara que tem um título e que faz parte de uma denominação e que Paulo está aqui dizendo para as pessoas montarem denominação e colocar esses títulos. Mas não é isso, meu amado, é porque não traduziram de maldade. A Bíblia é toda feita assim. Já é feita para atender esses critérios. Eu não digo a Escritura Sagrada, porque a Escritura Sagrada é imaculada, é pura. Essa é divinamente inspirada. Mas quando os papas colocaram a Escritura Sagrada na Bíblia, eles fizeram igual a pessoa que pega o DVD Prepare-se, que eu já tenho visto por aí, e não vai ficar assim. Aqui vai um aviso. Você pode copiar, reproduzir enquanto quiser. Pode vender, mas não modificar. Eu não falei para ninguém modificar nada. Mas muitos por aí estão modificando. Eles pegam o Prepare-se que o irmão Rubens fez, pela misericórdia de Deus, e modifica tudo e coloca numa mídia de DVD e vende. Foi igual fizeram com a palavra. Modificaram a escritura ao seu bel prazer, traduzindo o que convém, não traduzindo o que não convém, e colocaram na Bíblia. Como alguém que pega um filme, manipula o filme e coloca num DVD. O filme seria, no caso, a escritura. O DVD seria, o DVD onde está o filme, no caso, seria a Bíblia. É isso que eu venho falando sempre. E aqui na Bíblia eles não traduzem algumas coisas porque é interessante deixar assim, para poder convencer as pessoas de que é disso que a Bíblia está falando. Claro, a Bíblia pode ser, porque está manipulada, mas a palavra de Deus, a escritura que está nela, claro que não está falando para ninguém montar denominação e ali colocar uma pessoa como bispo, outra como diácono e por aí adiante não. Nós vamos continuar lendo, o tempo acabou, eu volto aqui em Timóteo capítulo 3, no verso número 6. Aí você vai ver aqui uma covardia. Quando fala em diácono e em bispo, está o original, sem tradução. Mas quando é a mulher, aí não botaram a mulher no original. Botaram mulher em português para que você entenda em alto e bom som que a mulher não pode participar desse aprisco religioso de denominação que eles dizem que aqui dá amparo a isso.
E com certeza não tem amparo em lugar nenhum.